É sempre olhar para os lados, Zambelli? Cara, 99% dos casos é, mas essa parte não é. Olha que louco. Vai acontecer a regra das que a gente chama de locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas. Meu Deus. Ó, decora como regra das locuções, tá? Essas locuções a gente chama de locuções femininas. Por quê? Porque elas exercem a possibilidade de evitar a ambiguidade. É para isso que eu coloco essa relação de crase. Elas são diferentes, elas não são como atravessar a rua, sabe? Ah, de um lado vem a preposição, do outro tem o artigo, do outro tem um pronome demonstrativo e aí gera crase. Não. Aqui é vamos evitar a ambiguidade. E a gente sabe que ambiguidade é no feminino. Porque no masculino não vai ter ambiguidade, pelo fato do masculino ter o artigo o. Então, o feminino, por ter ou o artigo a ou a preposição a, geraria uma certa ambiguidade. O masculino, não. Quando for o o na frente, eu sei que é o substantivo. Quando eu coloquei o a, eu sei que é a preposição. Esse é o grande detalhe que eu quero te mostrar. Por isso, presta atenção. Olha só. E aí tu vai ver que vai ter crase lá no à tarde, no à noite, à vontade, as avessas, as ocultas, as claras, a beça, a revelia. E todo bicharedo aqui, ó, à esquerda, à direita, a luz, a semelhança. E tu vai dizer, nem entendi isso aí, Zambelli. Vou te explicar agora. Olha só. Por exemplo, quando eu coloco assim, ó. Quando eu coloco... se eu colocar assim, ó. Estudei a ou a noite. Olha aí. Estudei à noite com crase ou à noite sem crase? Começou o problema, né? Porque eu não sei como é que eu vou dizer isso pro meu leitor. Como é que ele vai saber se eu estou estudando à noite como o tempo, naquele turno da noite, ou à noite como objeto de estudo? Tem 5 estrelas agora. Ih, agora tem 9. Olha, a temperatura tá tal. A noite é um objeto de estudo. Então, se organizou da seguinte lógica. E aqui que tu tem que acordar, ó. Presta atenção. Quando eu digo à noite sem crase, é o substantivo. É o substantivo noite. É a palavra noite. A noite é o objeto de estudo. Agora, tudo que for a ideia de tempo, e aí, ó, não é à toa que elas são chamadas de adverbiais também, né? Adverbiais. Ideias de tempo, de lugar, de modo, de negação, de intensidade. Aí, a noite é no turno, é no tempo da noite. Então, ela leva a crase. Ela não leva a crase por regência. Ela não leva a crase como atravessar a rua. Ela leva a crase pelo fato de evitar a ambiguidade. Essa é a lógica que a gente tem nessa regra. Vamos de novo. Olha só. Quando eu coloco, por exemplo, assim, ó. Bati a porta. Com crase ou sem crase? Qual é a lógica que a gente tem aqui? Meu, sem crase, o que eu estou fazendo? Eu pego a porta e bato. Ou seja, a porta é o objeto a ser batido. É o que é batido. É aquele objeto que se chama porta. Agora, se for o lugar, eu coloco a crase. Que bater a porta é o barulho. Então, a porta sem crase é o substantivo. E a porta com crase é o lugar. E tudo que me dá uma ideia de tempo, que me dá uma ideia de lugar, que me dá uma ideia de modo, recebe essa ideia. Ó, por exemplo, aqui tem uma chave, ó. Vamos fazer um exemplo com a chave. Quando eu coloco assim, tranquei a chave. Olha aí. Tranquei a chave. Com crase ou sem crase? Depende. Por quê?
Porque eu posso estar bem feliz em casa, hoje eu vou dar uma volta. Deixei a porta lá dentro, a chave lá dentro. Caralho. Então o objeto passa a ser a relação que está trancada, né? A coisa que está trancada. Diferente do modo como eu posso chavear a porta. Então, o modo leva a relação de crase. Agora, a relação do objeto, né? O que está trancado, aí não leva. Respira. Respira. Vamos de novo. Se eu colocar assim, ó. Lavei a ou a mão. Ó. E aí? Lavei a mão. Como é que a gente faz essa relação aqui? A gente faz com crase ou sem crase? Depende. Depende qual é a lógica que a gente está botando aí. Por que, Zambelli? Porque se eu lavar a mão sem crase, eu peguei a mão e lavei a mão. A mão é o objeto a ser lavado. Agora, eu posso pegar e lavar a mão, que é o modo como eu estou lavando. Então, lavar a mão sem crase é o objeto mão, a parte do corpo. Agora, lavar a mão com crase é o modo como eu lavo. E aí a gente tem alguns exemplos que são clássicos. Por exemplo, o às vezes. Que tem o às vezes da música do Djavan, que o cara diz: às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu sempre que eu escuto essa música eu penso: às vezes no silêncio da noite, vai crase por ser uma locução, porque é feminino ambíguo. E se não tiver crase, meu Deus, sabe? Eu fico imaginando essas coisas. Por quê? Porque às vezes com crase me dá uma ideia de tempo. Mas e sem a crase, Zambelli? Sem a crase é fingir ser. Quando eu digo assim, ó, por exemplo, eu faço às vezes de cantor. Eu não sou cantor, mas eu faço às vezes de. Ou seja, eu finjo ser. Essa é a lógica que a gente tem na ideia de não crase. Por exemplo, à frente de. Então eu digo assim: vamos encontrar a turma à frente da escola. Então é o lugar. Mas quando eu digo à frente da escola está pichada, aí é o local, o substantivo. Faz sentido? Acho que faz, né? A direita e a esquerda, ó, também, que cai bastante, que é sem crase, é a esquerda enquanto movimento político, né? A direita enquanto movimento político. Agora, com crase é o lugar. Vire à esquerda, vire à direita. Lugar. Agora, a esquerda e a direita precisam se entender. Movimentos políticos. Entende? O substantivo não leva a crase. A gente podia anotar isso, né? A gente podia anotar assim, ó. O substantivo não leva crazy, tá? Essa é a lógica que a gente tem na regra das locuções femininas. Uma regra que cai muito em prova. A gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa. Legal? Muito legal, hein? Aí vem a regra 5, que é aquela regra turística. Assim, que, tá aí, tá? Que ela diz assim, ó. Diante de nome de lugar. E a gente aprendeu isso no colégio. A gente aprendeu. Que a gente aprendeu uma regrinha que era assim, ó. Quem vai A, volta da, crase A. Quem vai A, volta D, crase para quê? Essa era a regra. E aí a Sora nos deu uma folha de ofício, assim, ó, com todas as cidades do universo e falou: fiquem fazendo que a Sora vai ali tomar um café e já volta. E deu vazare e a gente ficou lá a aula inteira. Quem vai à volta da crase A, quem vai à volta D, crase pra querer. E aí tu ficava: vou à França, então eu volto da França, crase. Chegou a Grécia, então eu vim da Grécia, crase. Retornei à Itália, então eu vim da Itália.
Vou a Porto Alegre, então eu vim de Porto Alegre. Ah, aí já não tem, né, Sora? Cheguei a Pernambuco, então eu vim de Pernambuco. Ah, então não vai crescer. Retornarei a São Paulo, então eu vim de São Paulo. Ah, Sora, só os internacionais levam crase, né? Os brasileiros é que não levam. Calma, tem chances dos brasileiros levar também. Que é, quando o nome do lugar estiver especificado, ocorrerá crase. E esse é o detalhe, bebê. Porque olha só, vou a São Paulo, volto de São Paulo. Não vai ter crase.